Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então hoje aí vamos falar um pouco aí sobre os dispositivos eletromecânicos, certo? Já falamos do nosso principal elemento que nós vamos trabalhar e controlar nessa unidade curricular, que são os MITs, ou seja, os motores de indução trifásico. E hoje aí nós vamos falar sobre os componentes aí que fazem parte do circuito de comando, certo? Então, peço que anotem esses slides, prestem atenção na simbologia, no princípio de funcionamento. Boa parte desses equipamentos aqui você já tem uma noção de funcionamento deles, pois no módulo de hidráulica e pneumática você já viram alguns deles, certo? Então vamos lá. Componentes do circuito de comando. O que o circuito de comando ele é composto de quê? Eu gosto de classificar ele em grupos. Então ele vai ter sua alimentação aí. O que é a alimentação dele? Nada mais do que a sua fase. Fase e neutro, certo? Ele vai ter ali seus dispositivos de proteção, que vai fazer assegurar toda a proteção tanto do operador quanto das cargas, ou seja, os motores, as contatoras, os relés, os temporizadores e etc. Então a proteção aí tem a função aí de segurar que nada venha prejudicar ele, certo? Tem um comando. O que é o grupo do comando? O comando nada mais do que é esse conjunto de, de contatos auxiliares, de contatos de força que vão seccionar ou conduzir a corrente aí pelo circuito de comando para um lado e para o outro. Então, o comando aí, você já sabe o que é um circuito de comando, novamente do módulo de eletrohidráulico pneumático, nós tínhamos lá circuito de força, que eram os pistões, os motores, e o circuito de comando que comandava todos eles. Para fazer a união de tudo isso, é claro que eu tenho que ter cabos condutores, certo? E a propriamente carga, o que vai consumir a eletricidade aí. Então, os componentes aí do circuito de comando é isso aí. Se tiver faltando alguma coisa desse grupo aqui, não vai funcionar, certo? Então, uma forma resumida aí de você dar uma manutenção ou algo do tipo é isso. Tá tendo alguma falha, você começa. Tá chegando a alimentação? Se tiver alimentação, tranquilo. Proteção tá armada, a proteção tá desarmada, desculpa. Tranquilo, tá funcionando. O circuito de comando tá ok, os contatos não estão colados ou algo do tipo. Beleza, se esses três itens estiverem ok, você vai para o próximo. Os condutores estão conduzindo, não tem nenhum cabo rompido ou algo do tipo. Se não tiver, o problema é na carga. Então, uma forma bem tranquila aí de vocês darem manutenção aí, de vocês resolverem pepinos aí de última hora, é lembrando desses grupos aí. Mas vamos dar continuidade. Qual que é a finalidade dos dispositivos eletromecânicos aí? Eles têm a finalidade aí de realizar manobras dentro do circuito a fim de controlar as cargas instaladas. Bem simples aí. Em comandos elétricos, as principais cargas são os motores elétricos trifásicos, certo? Igual eu falei para vocês, o principal item que nós vamos controlar aí são os MITs. Quais são as principais características? Desculpa, características não, as categorias. Tais dispositivos podem ser divididos em duas categorias principais, sendo o dispositivo de proteção e de comando. O próprio nome já diz. O que é o dispositivo de proteção? Eles são usados com a finalidade de garantir a proteção tanto do motor quanto dos componentes do circuito. E eu acrescento aí ainda mais que também podemos incluir dispositivos de proteção para proteger aí o operador, como é o caso de um IDR ou um DDR, certo? O dispositivo de comando, o que significa? O que eles são? São usados aí para realizar as manobras que manipulam o funcionamento aí da carga instalada, ok? Vamos adentrar aí um pouco sobre a proteção. Então, todo equipamento aí vai estar sujeito aí a alguma falha ou algum defeito. E mais adiante aí eu vou explicar as principais delas, mas só para deixar clara aí a diferença entre falha e defeito, vocês podem observar, eu deixei grifado aqui. Falha é a perca total do equipamento de produzir trabalho, certo? E defeito é uma perca parcial. Ô Flávio, dá uma simplificada aí no que tu falou. Vamos, por exemplo, aqui de uma... Deixa eu pensar, de uma empilhadeira. Onde ela sobe e ergue as cargas ali. E ela tem um giroflex em cima dela para sinalizar que está em funcionamento. Se aquele giroflex
no caso, queimar ou algo do tipo, se nós formos olhar a atividade principal do equipamento, é um defeito, certo? Ele perdeu parcialmente aí sua capacidade de trabalhar, mas não implica. Agora, se ela, por exemplo, ali estourar uma mangueira ou um cilindro estourar ou algo do tipo, na qual ela vai ficar impossível de realizar o trabalho principal dela, que é de erguer, de carregar e descarregar cargas, então aquilo ali é uma falha. Então ela perdeu completamente a sua capacidade de produzir trabalho. Então aí, qual que é os problemas que podem acontecer no circuito de partidas, igual eu falei para vocês? Primeiro de tudo aí é a questão sobre a alimentação aí, que você pode ter uma sobretensão, ou seja, as tensões elevadas além dos valores nominais. Lembrando que isso aí pode vir a queimar o equipamento. Pode haver uma queda de tensão, certo? Um desequilíbrio entre uma fase e outra, lembrando que nós trabalhamos aí com o sistema RST, que vem de rede de sistema trifásico, ou até mesmo aí a falta de fase, certo? O que vai acontecer em qualquer um desses fenômenos? Ela vai causar aí aumento da corrente absorvida pelo circuito. Então, se vocês forem fazer uma medição de corrente ou algo do tipo, estiver dando uma corrente muito acima da nominal, possivelmente é um desses fatores aí. Curto-circuito, ele pode ser de intensidade muito alta, certo? Todo curto-circuito. Portanto, se ele não for devidamente controlado, ele pode causar danos aos componentes do circuito, como até mesmo a queima. Rotor bloqueado aí, ou seja, é a sobrecarga momentânea de origem mecânica. Então, nós sabemos que o motor ele é composto por duas partes, sendo o estator e o rotor. No caso aí do rotor, ele pode ficar bloqueado, ele pode ficar travado. Então, ele vai sobrecarregar momentaneamente todo o circuito aí. Possivelmente também vai ter aumento de corrente. E quais são os dispositivos de proteção mais utilizados aí nos comandos? São os fusíveis, os disjuntores termomagnéticos, os relé térmico e o disjuntor motor. Hoje em dia, tem a questão de algumas indústrias estarem adotando aí, principalmente na área de elétrica, sistema elétrico de potência, os relés inteligentes. Então, também é um tipo de dispositivo de proteção, certo? Mas os mais utilizados em mineradoras ou algo do tipo que vocês encontram aí são esses 4 elementos aqui. Então, o que é o fusível? Eles são elementos aí do circuito de alimentação que tem a finalidade de proteger o circuito contra o curto-circuito. Então, nada mais, nada menos que o fusível, vocês podem lembrar aí do carro de vocês, ele vai ter um filamento aqui. Caso a corrente exceda instantaneamente aí, esse filamento não vai conseguir suportar todo o aumento de temperatura e ele vai romper. Então, nós temos alguns tipos de fusíveis aqui. Aqui nós temos a simbologia, ou a representação dos mais utilizados nas indústrias aí. E aqui nós temos a simbologia aí, certo? Então, o fusível aí é contra curto-circuito. Disjuntor termomagnético. Para o pessoal aí que já fez eletrotécnica ou já fez faz instalação em residencial, nas residenciais, nas prediais, nós utilizamos o termomagnético para proteger contra sobrecarga. Então, quando você está tomando um banho lá na água quente e o chuveiro desarma, aquele disjuntor que desarma é um disjuntor DTM, ou seja, disjuntor termomagnético. Mas, aqui nas instalações industriais, ele é utilizado somente contra curtos-circuitos, ok? Relé térmico. O relé térmico ou relé de sobrecarga também é falado em alguns lugares assim. Eles são dispositivos aí que tem a finalização, ele tem a função de desenergizar o circuito e proteger o motor no caso de uma corrente acima dos limites que o motor foi projetado. Então, o relé térmico, vocês podem observar aqui, que ele tem uma chavinha na qual você movimenta ela. E se por exemplo, um motor aí tem corrente nominal de 1 ampere e tem um fator de serviço de 1,15, esse motor pode chegar até 1,15 amperes, certo? Você vai lá e coloca o relé térmico aí para 1,15 amperes.
Se passar disso, o relé térmico ele vai desarmar o circuito, ok? O disjuntor motor, a principal característica dos disjuntor motores aí acontece no momento da sua abertura, em condições anormais de corrente ou abertura em caso de um curto-circuito ou sobrecarga do motor. Resumindo, o disjuntor motor ele faz as duas funções de proteger contra curto e sobrecarga. Toda vez que vocês forem fazer a instalação de uma partida elétrica do motor, vocês têm que proteger ele contra curto e sobrecarga, ok? E como que eu posso fazer isso aí? Qual é as paridades de equipamentos que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o fusível aliado ao relé térmico, certo? Então, o fusível vai proteger contra curto e o relé térmico vai proteger aí contra sobrecarga. Eu posso utilizar o DTM associado ao relé térmico. Então, o DTM vai proteger contra curto e o relé térmico sobrecarga. Ou eu posso utilizar o disjuntor motor aí, que tem a função de proteger contra curto e sobrecarga. Então, essas são as paridades que nós podemos utilizar. Então, essa aí é a parte de proteção que mais é utilizada. Falando um pouco aí sobre dispositivos de comandos, você já conhece bastante deles. É o que? As botoeiras você já conhece, os sinalizadores. O que vamos acrescentar aqui é contadoras e chave seccionadora, ok? A contadora ela é semelhante, ela é bem semelhante ao relézinho que vocês trabalharam lá em hidráulica e pneumática. A diferença é que ela consegue suportar correntes, níveis de correntes maiores. O que é a chave seccionadora? Ela é usada para energizar e desenergizar equipamentos e máquinas industriais. Basicamente aí como chave geral no painel de comando da máquina, certo? Então nós temos a simbologia dela aqui, quando vocês giram ela, esses contatos fecham, ou quando você gira ela ao contrário, os contatos abrem. Então passando aí para as botoeiras, você já conhece elas, os principais tipos são as botoeiras com trava, pulsante de emergência. Então temos a botoeira pulsante normalmente aberta, normalmente fechada, botoeira com trava normalmente aberta, normalmente fechada, e a de emergência, essa aqui vocês já sabem. Algo que eu não tinha falado com vocês anteriormente, mas agora vou falar, é o significado das cores da botoeira. Então, por norma aí definida que cada cor de botoeira tem que ter uma cor de acordo com sua função. Então, ela verde ou preta, ela vai significar aí para você ligar ou realizar a partida do equipamento, certo? Amarelo significa aí iniciar um retorno ou eliminar uma condição perigosa. Então, por exemplo, um equipamento aí, vamos supor aqui, ó. Temos um equipamento aqui, onde tem um sensor óptico, que é onde, se algo ao atravessar esse sensor aqui, ela para todo o funcionamento. Então, a botoeira amarela aí tem a função de reiniciar esse ciclo aí, resetar a falha. A botoeira vermelha aí, só lembrar de filme, botoeira vermelha aí serve para desligar ou para um botão de emergência. E as botoeiras brancas ou azul, ela tem qualquer outra ela é para qualquer outra função diferente das anteriores. Então, por exemplo, para controlar sentido de rotação ou algo do tipo, são utilizadas essas cores de botoeiras, ok? Então, o funcionamento das botoeiras aí, vocês já sabem, não vou passar novamente, mas quando você pressiona, o que é aberto, o que é fechado abre e o que é aberto fecha. Sinalizadores do tipo visual. Então, nós falamos aí das botoeiras. A questão da sinalização visual ela é um pouco contraditória. Ela é um pouco, nós podemos dizer que ela é o inverso. Por que o inverso? A botoeira vermelha significava parar o equipamento, né? Já na sinalização visual, ela vai me indicar que a máquina está operando e energizada. A botoeira verde, ela significava para dar partida no equipamento. Já o sinalizador do tipo visual, ou seja, as lâmpadas, os LEDs, ela vai me indicar aí que a máquina está pronta para poder operar. Ou seja, a máquina está ligada, tudo ok, nenhuma falha, posso dar partida. Vermelho piscante ou laranjada? Significa que tem alguma falha. Amarelo, então ela vai me indicar aí que tem uma situação importante, porém sem perigo. O azul aí vai significar um comando remoto ou preparação da máquina, certo?
a máquina está dando partida, algo do tipo, a botoeira fica azul. Sinalizadores do tipo sonoro, então são conhecidos como buzz. São sirenes e buzinas elétricas, normalmente usadas para indicar estado de falha ou emergência em locais de difícil visualização, sinalizadores visuais. Esse aí vocês já conhecem também. Contatores, foi o que eu falei para vocês aí. Os contatores, eles são elementos de comandos eletromecânicos, ok? Mesma coisa do relé, que permitem o controle de elevadas correntes por meio de um circuito de baixa corrente. Então, os contatores, ele é dividido assim, ó, os contatos, né? Contato de potência, então ele é usado para seccionar as fases dos motores. E os contatos auxiliares são usados para seccionar a fase do circuito de comando em partidas de motores. Então, nós temos a contatora aqui, vocês podem observar, deixa eu passar para o próximo slide, que a contatora, ela tem os contatos de potência, onde vai receber RST. Ele vai fazer o seccionamento aqui, você já sabe como funciona o relé, e levando até o motor. Aqui são os contatos de potência. E vocês podem observar aqui que eu tenho mais 2 contatos. Aqui são contatos auxiliares, que vocês podem utilizar para poder acionar alguma parte do circuito de comando. E como que eu faço para energizar a bobina de um contator? Você leva a alimentação até o A1, que é a entrada da bobina, e o A2, que é a saída da bobina, certo? Então aqui tem o funcionamento de uma contatora, onde nós energizamos aqui a bobina, gera um campo magnético, que está acoplado a um núcleo móvel, que vai abrir, ou que vai fechar esse núcleo, vai se movimentar abrindo ou fechando os contatos. Os contatores aí, então, igual eu falei para vocês, nós temos os contatos de potências, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E temos os contatos auxiliares, que é a mesma lógica dos relé. 13, 14 para aberto, 21 e 22 para fechado, 33, 34 para aberto e assim sucessivamente. E a simbologia da bobina é a mesma simbologia do relé. O que diferencia é o seguinte, normalmente é utilizado K1 para indicar que é uma contatora. E quando é relé, utiliza a letra R. Então, o relé aí, vocês já sabem o funcionamento, é usado para ligar e desligar as cargas, como lâmpadas, LEDs, bobinas, bobinas de contatores, válvulas, entre outros. Então, são para cargas aí com correntes menores. Temporizadores, você já conhece também um pouco sobre temporizadores, e propriamente aí, como o nome já diz, o temporizador tem a função de contar o tempo, ou seja, conta eletronicamente o tempo de abertura ou de fechamento dos seus contatos. Vocês já conhecem o funcionamento do temporizador. Alguns contadores começam a contar quando são energizados e outros quando são de-energizados. Foi o que eu expliquei para vocês, a questão do on-delay e do off-delay. O dia que eu fui trabalhar com vocês, nós tínhamos um temporizador do tipo on-delay. Então, o on-delay é o tipo de temporizador que simplesmente ele atrasa o processo de ligar. Então, o que eu vou simplificando aí? Você vai lá e programa um temporizador on-delay para 10 segundos. Você vai energizar a bobina dele e ele só vai movimentar os contatos após 10 segundos. E o off-delay, como o próprio nome já diz, ou seja, atraso para desenergizar, atraso para desligar, ele é o inverso. Então, você vai energizar a bobina dele, ele vai movimentar os contatos instantaneamente. Quando você desenergiza a bobina dele, ele vai contar aí os 10 segundos para desenergizar, para movimentar os contatos. Então, nós temos aqui a simbologia do temporizador on-delay. Observem que o contato dele é fechado aqui, ó. Tem um chapéuzinho para dentro, certo? Simbologia do relé com um X ao lado indicando que é um temporizador on-delay. E o off-delay aí é o inverso, ou seja, o chapéuzinho, vamos falar assim, é para fora. E temos o desenho da bobina e ao lado nós temos um quadradinho todo pintado, certo? Então, pessoal, isso aí foi uma breve introdução aí de todos os componentes que nós vamos trabalhar, que nós temos nas nossas bancadas para trabalhar essa parte de comandos elétricos, certo? Então, eu peço que vocês assistam esse vídeo, leiam a apostila,
para quando nós formos ter as nossas aulas práticas, vocês não fiquem tão perdidos, ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.